Essa pergunta, como saber se eu sou uma pessoa madura, acho que é uma pergunta bastante séria e ao mesmo tempo bastante difícil de articular. Olha, pensando filosoficamente ou psicologicamente, a gente sabe que o amadurecimento é um objeto de reflexão psicanalítica, né, e também filosófica e sociológica, eu diria talvez, primeiro, se você tem muita certeza que você é uma pessoa do bem, provavelmente você não é madura. Porque eu acho que uma das características do amadurecimento é justamente uma autopercepção da ambivalência e da ambiguidade que toda personalidade carrega em si mesma, certo? Então, a percepção de que existem zonas de sombra em você e todos nós, a percepção de que nem sempre você consegue ser coerente o tempo inteiro com as ideias que você tem, o que não significa que você tem que ser completamente incoerente, porque aí você também só está sendo folgado mesmo. Mas quando eu digo a ideia de que você não ter uma autopercepção de que você é uma pessoa absolutamente do bem, me parece ser um indício de amadurecimento, inclusive porque essas noções muito fechadas são noções, inclusive, que caracterizam posições adolescentes, né? A gente sabe que os adolescentes tendem a ser rígidos, né? Tendem a ser moralistas, puritanos, mesmo que pareça que não são, porque você é puritano não porque... para ser puritano não significa que você é uma pessoa que acha que não pode transar com ninguém. Um puritano é alguém que acha que tem uma teoria precisa sobre o porquê você pode transar com alguém. Isso é ser puritano. Né? Então, acho que o amadurecimento, ele se manifesta como uma espécie assim, de molejo do carro, sabe? De você perceber que você deve tomar cuidado porque você tem um tipo de comportamento que normalmente leva a um tipo de resultado e você ser capaz de perceber essa tendência à repetição um pouco antes de acontecer o resultado, que você pode não querer que aconteça. Né? Então, uma certa capacidade de olhar para si mesmo com certo afastamento, né? E esse afastamento produzir uma percepção um pouco mais clara, né, das coisas. Eu acho que um outro indício de amadurecimento interessante pode ser digamos assim, uma diminuição nas suas expectativas utópicas sobre a realidade, né? Seja essa utopia política, seja essa utopia ética, seja essa utopia afetiva, né? Eu diria que talvez uma das características mais contrárias ao amadurecimento é uma personalidade utópica, uma personalidade que continua achando que a realidade é construída a partir da ideia e não a ideia construída a partir da realidade. E eu diria, por último, que uma característica também que me parece de uma personalidade pouco madura é a dificuldade de reconhecer as diferenças na vida à medida que o tempo passa. Então, se você está com 50 anos e você acha legal ter um comportamento de 20, me parece que você é uma pessoa pouco madura. Uma outra característica é o pavor e o pânico de assumir responsabilidades. Aliás, isso dados de pesquisas comportamentais como marcador de amadurecimento, do ponto de vista sociológico, comportamental, é a dificuldade de assumir responsabilidades. Trabalho, assumir responsabilidade no trabalho, assumir responsabilidade em relação a uma pessoa com quem você divide a vida afetiva, assumir responsabilidade com relação a cuidar de filhos. Isso tudo são índices que apontam para uma certa redução do amadurecimento. E é seguramente uma característica e uma patologia contemporânea.